Vamos aqui na questão de número 22. Bom, a questão de número 22, questão de número 23 e questão de número 24 são questões que envolvem o triângulo retângulo, tá? Então, você pode até colocar aí, ó, triângulo retângulo. Tá? São questões que envolvem o triângulo retângulo. Tá bom? Vamos lá. Essa questão de número 22 aqui, observe para você ver como que a gente resolve ela. Questão de número 22. Um triângulo retângulo possui sua hipotenusa medido x, seus catetos medido y e 12, respectivamente. Essa palavra aqui é importante para a gente. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os lados desse triângulo retângulo. Primeira coisa, eu tenho que desenhar o esboço desse triângulo retângulo. Então, eu vou desenhar aqui, ó, mais ou menos isso daqui sendo o meu triângulo retângulo. O triângulo é chamado de retângulo porque ele tem um ângulo reto e esse ângulo vale 90 graus. Nós chamamos ele de ângulo reto. Quem quiser anotar aí, pode colocar, tá bom? Por isso o nome triângulo retângulo. Oposto a esse ângulo reto, por isso que a gente chama de retângulo, o que é o oposto, gente? De frente a ele, nós temos o que nós chamamos de hipotenusa. Vou colocar aqui para você, ó, a hipotenusa. E aí, o que sobra para a gente aqui, nós temos um cateto. Vamos anotar aqui. Eu tenho o outro cateto. Tá? Então, é isso daí que a gente precisa saber para essa questão. O que ele falou lá para a gente? Ó? O triângulo retângulo possui sua hipotenusa medido x. Então, o valor dessa hipotenusa, eu vou chamar ele de x. Coloquei ele aqui para você. E os seus catetos medindo y e 12. Eu vou falar que esse cateto aqui vale y e vou falar que esse outro cateto aqui vale 12. Gente, aqui é muito importante. Primeiro ele falou o cateto y e depois o outro cateto valendo 12. O que a gente vai fazer aqui agora? É só substituir esses três valores na fórmula. Qual que é a fórmula? A fórmula a gente conhece ela como Teorema de Pitágoras, né? É o Teorema de Pitágoras. É o teorema que a gente conhece como para resolver os triângulos pitagóricos, que é o triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras é esse daqui, ó. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O A é o valor da hipotenusa, que eu estou chamando de x. O B e o C são os catetos, tá? O y e o 12. Só que aqui é o seguinte, primeira regra, hipotenusa elevada ao quadrado. Quanto que vale minha hipotenusa lá, gente? Vale x. Então, aqui vai ser x elevado ao quadrado. Cuidado! Por que eu estou falando que essa palavra aqui ela é importante? Respectivamente, significa na ordem que apareceu. Primeiro, ele quer o valor do y e depois o valor do 12. Para você acertar a questão, você tem que colocar nessa ordem. Eu falo para os meninos que a ordem pouco importa que você vai colocar para resolver a questão. Mas nesse caso, como é uma questão que ele quer a fórmula, você tem que, e ele falou respectivamente, lá na fórmula, no lugar do b ao quadrado, você vai colocar o valor do y, que é esse cateto aqui, vai ficar y elevado ao quadrado. E o cateto c é o outro cateto, que no caso vale 12. Vai ficar 12 ao quadrado. E aí você encontrou, pessoal, essa relação aqui, ó. Ou seja, x ao quadrado é y ao quadrado mais 12 ao quadrado. Se fosse para a gente marcar a alternativa aqui, seria a alternativa de letra E. Tá vendo? Que a ordem aqui, ela importa. Então, primeiro é o valor do y e o valor do 12. Professor, tem que responder alguma coisa aqui? Não precisa. Ele só quer que você entenda como é substituir os valores do cateto e dos catetos e da hipotenusa.
tá bom? Nesse caso, a alternativa de letra E. Se a gente fizesse ao contrário, daria a letra C, tá vendo? O que estaria errado aqui de acordo com o meu gabarito. Essa palavra, respectivamente, significa que você vai colocar o cateto Y primeiro e depois no cateto de número 12, tá bom?